Nós estamos hoje aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, hoje recebendo o nosso companheiro, professor Jomar Gontijo. Jomar, para aqueles que ainda não conhecem, ele é engenheiro e bacharel em filosofia, mestre em educação, atualmente é presidente do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, e grande colaborador da doutrina espírita. Hoje o tema aqui será tratado as grandes narrativas da humanidade e o espiritismo. Com vocês, Jomar. Pessoal, boa noite a todos. Eu vou tirar a máscara, que eu estou bem distante de todos vocês, e a máscara impede um pouco a gente falar e ser compreendido. É uma alegria novamente retornar a essa casa de esclarecimento, mas também de consolo, que são as duas mais importantes oferecimentos, presentes, que a doutrina espírita, através do movimento espírita no mundo todo, pode contribuir com a nossa evolução espiritual. Hoje, eu vou fazer um estudo, mas ao mesmo tempo que eu vou fazer esse estudo, que é exatamente as grandes narrativas da humanidade e o espiritismo, mas também um convite à leitura. E eu vou começar o meu estudo exatamente falando um pouco para vocês da bibliografia que eu utilizei para fazer esse estudo para vocês. Então vocês devem ter estranhado, né? Chegou com aquele tanto de livro e tal, mas porque eu quero realmente incentivá-los à leitura. Inclusive, quem sabe qual que foi o último livro que Kardec escreveu? Kardec, conhecido como codificador do Espiritismo, quem escreveu o primeiro livro. Na verdade, um pedagogo francês, escritor, de nome Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que escreveu vários livros, e os mais conhecidos são aquelas 5 obras, as 5 obras que é chamada obra da codificação, ou livros da codificação. Mas ele não escreveu só esses, não. Eu quero saber se vocês sabem qual que é o último livro que ele escreveu. Alguém sabe? O último livro que Kardec escreveu foi o seguinte: Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita. E nesse catálogo, o interessante, que ele escreve esse catálogo, ele coloca obras básicas para o entendimento do espiritismo, obras complementares, que tem inclusive música, desenho, e obras que combatem o espiritismo. Olha que interessante, que visão extraordinária desse homem. Ele coloca na biblioteca de uma casa espírita obras que combatem o espiritismo. A gente pode perceber aí 2 coisas. Primeiro, a confiança dele no espiritismo, naquela ciência e filosofia e doutrina de vida que ele estava ali ajudando a implantar no mundo, e também a crença que não é impedindo o conhecimento, impedindo o diálogo, impedindo a refutação, que se ia ajudar o espiritismo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Enquanto que outras doutrinas, como o catolicismo, criou um livro chamado Index, que eram as obras proibidas, o índice das obras proibidas que não poderiam ser lidas, e criava tipo um tribunal da Inquisição de livros, queimavam-se livros. O livro dos Espíritos foi queimado na Inquisição Espanhola. Ele não, ele queria obras que combatessem o espiritismo.
E ele lia tudo, ele não deixava de ler nada, não só livros espíritas, mas todos os outros livros. E livros, pessoal, é de importância fundamental à nossa formação. Tudo que eu sou hoje eu devo aos livros que eu comecei a ler lá na minha adolescência. E hoje em dia, né, a gente perde tempo enorme no TikTok, no Facebook, no Instagram, e depois ali de 2 horas, 3 horas, a gente se pergunta assim, o que eu aprendi? Dei umas risadas, né? É importante? Rir é importante, descansar, né? Esparecer um pouco a mente é importante, mas o que sobrou disso? E quando você lê uma obra, mesmo um bom romance, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, Há 2000 anos, que é um romance de Emmanuel que fala da época de Jesus, mas tem bons romances também que não são espíritas, né? E nem tratam de temas espíritas, mas são excelentes para o nosso desenvolvimento. E, além disso, livros de estudos que são importantes também. Então, nessa filosofia e mostrando essa importância e incentivando, o nosso estudo de hoje ele foi assim inspirado nessa obra aqui, ó, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro é um best-seller, tá? O autor dele é o Yuval Noah Harari, ou Harari. Vocês vão encontrar muitos vídeos no YouTube, muitas coisas, muito podcast sobre esse livro. Esse livro, esse professor, ele é da Universidade de Jerusalém, ele é um historiador, e ele faz um estudo da história da humanidade. E ele tenta entender como é que a humanidade chegou até esse ponto que ela chegou. Eu vou ler para vocês aqui só a orelha do livro para vocês entenderem de que trata o livro. Há 100 mil anos, pelo menos 6 espécies de humanos habitavam a Terra. Hoje existe uma única. Inclusive o livro é Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Sapiens é a nossa espécie. Nós somos Homo sapiens. Então ele fala que há 100 mil anos tinha 6 espécies de homens. Inclusive nós, os Homo sapiens. Como conquistamos o planeta? Por que nossos ancestrais se reuniam para criar cidades, reinos e impérios? Como passamos a acreditar em deuses, nações e direitos humanos? A confiar no dinheiro, em livros, acabei de falar em livros agora, né? E em leis, a ser escravizados pela burocracia, pelo consumismo e pela incessante busca da felicidade. Que papel teve nisso tudo nossa capacidade imaginativa? Originalíssimo, abrangente, delicioso de ler, provocativo e, por vezes, perturbador. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, desafia tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o que significa ser humano, nossas crenças, nossas ações, nosso poder e até mesmo nosso futuro. Bom, eu queria falar primeiro, principalmente quem está nos ouvindo na internet aí depois, eu não estou ganhando nada, tá, para divulgar esse livro e falar dele. Mas eu gostei muito do livro. Só que o livro é um livro materialista, tá? É um livro que, se você for lê-lo e não tiver uma base muito sólida, você pode até pensar, né, que o que ele diz aqui é toda a verdade. E nós, né, como filósofos, eu que fiz filosofia, a gente
tem por hábito duvidar de tudo, né? Mas esse livro aqui, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele vai descrever essa história do ponto de vista materialista, que é uma coisa que eu não conhecia antes de ler esse livro, né? A gente conhecia a evolução das espécies de Darwin, que trata, né, da evolução dos animais. Mas não havíamos lido ainda um livro que tratava da evolução da espécie humana. Por que a espécie humana, Homo sapiens, foi a espécie que dominou o planeta e construiu essa nossa civilização? Esse livro trata disso. Só que aí eu vou passar rapidamente, para não demorar, para a gente já começar aqui, os outros livros que eu trouxe que eu estou sugerindo para vocês lerem. O outro é o mais difícil de todos, é a Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. É o último livro, é o penúltimo livro da série André Luiz. Ele é um livro hiper científico, ele fala isso nesse livro, né? Ele fala aqui, ó, na introdução, páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência, compreensivelmente armada contra todas as afirmações que não possa esposar a experimentação fria. Então é um livro totalmente científico, eu tive a maior dificuldade para ler, porque tem termos próprios da área médica, André Luiz era um médico, tá? Mas é um livro extraordinário. O que ele fala? Ele fala da história no mundo espiritual, igual ele aqui está dizendo a história no mundo material, ele fala aqui do lado dos espíritos. O outro livro é um livro muito desconhecido, acredito que vocês nunca tenham ouvido falar, chama O Espírito e o Tempo. Agora, esse é um dos livros assim mais importantes que eu já li, tá? É de um filósofo chamado Herculano Pires, que tem uma importância muito grande na história e no conhecimento da doutrina espírita no Brasil. Ele era brasileiro, né, paulista. Ele escreveu vários livros e esse, para mim, é um dos livros melhores dele. Ele tem até um subtítulo aqui, ó, Introdução Antropológica do Espiritismo. Então, ele também vai tratar da história planetária, mas ele era espírita e filósofo, o que o Harari não é. Depois nós vamos também abordar um pouco do Caminho da Luz. Caminho da Luz é um livro também psicografado pelo Chico, tá? Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, é do Chico, esse aqui é do Chico, mas é Emmanuel. Então não é bem ciência. É uma descrição histórica do ponto de vista espiritual, narrada por Emmanuel. Livro fácil de ler, uma delícia. E por último, não sei se vocês conhecem, é a menos conhecida obra da codificação kardeciana, Obras Póstumas. Já ouviram falar? Esse livro aqui foi depois que desencarnou Kardec, em 1869, reuniram-se alguns textos inéditos dele e publicaram essa obra, tá? Então, são os livros que nós vamos falar no estudo de hoje. Terminado, então, essa pequena introdução, o que são narrativas? Já que o título do estudo é As Grandes Narrativas da Humanidade e o Espiritismo. O que são narrativas? Bom, se a gente olhar no dicionário, o sentido geral da palavra narrativa é uma história, né? Inclusive, narrativa vem de um verbo, narrar. Então, quando eu narro alguma coisa, eu estou contando uma história, tá certo? Então, uma narrativa é uma história que é contada. Isso é o sentido geral. Só que o Yuval Noah, no livro dele, ele vai mostrando como é que a humanidade
foi se formando e como é que ela se diferenciou das outras espécies, que para ele o momento crucial é quando se cria a linguagem. A linguagem, a comunicação, permitiu a gente separar dos outros animais que não tinham esta linguagem. E esta linguagem começou a possibilitar uma maior interação e a união. Porque nos mamíferos, o que havia era a união pequena, familiar, né? Uma alcateia de lobos, poucos mamíferos, mas com a linguagem conseguiu se unir vários sapiens, não só para caçar, para se proteger, mas em torno de uma narrativa. Então se unia ali, aonde foi formando em torno de uma história, de uma narrativa, uma tribo, depois daquela tribo, várias tribos, uma cidade, até depois uma nação inteira. E o que unia, o que fazia com que todos ali se sentissem um povo, que todos se sentissem fazendo parte de alguma coisa? A narrativa. Então ele começa a criar e perceber que foram as narrativas que juntaram os seres humanos e criaram até civilizações. Estão me entendendo? Então, se a gente for pensar, e realmente ele fala lá no livro dele, que teve um momento que a cultura ficou maior do que a genética. Que o homem começou a evoluir mais pela cultura do que pelo biológico do corpo com os animais. Ele se distanciou dos animais que tinham uma evolução genética e ele começou uma evolução cultural muito mais rápida, muito mais acelerada, através das narrativas. Então, por exemplo, ele começa a falar das narrativas dos deuses, do divino. Os contos que falavam da origem do universo. E todos os contos de origem sempre falavam assim, que aquele povo, daquela narrativa, era especial. Aquele era o povo escolhido. Assim como temos aqui, chegou até os nossos dias, é a narrativa mais conhecida, a narrativa da Gênese. As várias narrativas que estão lá na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, porque a Bíblia no Antigo Testamento, né, o conhecido Torá, é a história do povo hebreu. E é a narrativa tão poderosa, mas tão poderosa, que mesmo o povo hebreu, né, posteriormente judeu, sem terra, sem nação, né, porque no ano de 70 após Cristo, Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo, expulsou os judeus que foram separados no mundo inteiro, passou 2000 anos e os judeus ainda são um povo sem país. Só em 1950, lá, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU voltou a criar Israel, né, que está em briga até hoje com o povo que já tinha lá, mas ficaram quase 2000 anos unidos naquela narrativa que está lá na Bíblia. Então eu separei aqui para a gente conversar algumas dessas grandes narrativas. Por exemplo, muitos dizem que essa narrativa fundou o Ocidente. É as tragédias gregas, tá? A mitologia grega e principalmente a Odisseia, que é um dos livros
fundamentais para a formação da nossa civilização. Né? Odisseia conta a história do Odisseu, né? Que foi traduzido depois para o latim como Ulisses. É a história do Ulisses, eu acredito que vocês conheçam. E Ulisses, ele engana os deuses com a inteligência dele, né? Ele vai conseguindo ali para voltar para a ilha dele, para a esposa dele. Esqueci o nome da terra dele, Ítala. Mas quem lê né, a Odisseia fica encantado até hoje. Um livro de quase 3.000 anos de idade. E é um conto que une a sociedade grega, né? Os gregos se achavam o povo mais inteligente do mundo. Quem não falava grego era bárbaro. Os bárbaros eram todos os outros, menos eles mesmos. Então, a mitologia deles, uma narrativa, né? Tanto que Roma conquistou a Grécia, mas acabaram que os romanos assumiram os valores do grego. E hoje nós temos algumas narrativas modernas, além dessas que são fundadoras, né, da nossa cultura, da nossa civilização. Eu vou colocar duas narrativas aqui, né, que não tem conotação política nenhuma, tá? Vou colocar aqui só porque são narrativas também, que convencem as pessoas e as pessoas começam a defender essa narrativa, a achar que essa narrativa é toda a verdade, né? Se juntam em torno dela e todas essas características de narrativas. O comunismo, o capitalismo, o nazismo. Como que foi forte essa narrativa do nazismo, né? Raça ariana, são os melhores, né? O povo alemão. Um materialismo. Mas o materialismo não é uma narrativa? É. A crítica que ele não percebe é que ele está num paradigma materialista. Uma outra palavra para narrativa poderia ser paradigma. Agora eu vou falar duas narrativas aqui que talvez possam chocá-los. Vocês acham que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma narrativa? Quem já leu o livro? Humberto Campos. Levanta a mão, quem já leu o livro. É uma narrativa ou não? É uma narrativa. Uma narrativa espírita, né? E como é bom sentir-se brasileiro depois que você lê aquele livro, né? Pois é, Brasil é a pátria do Evangelho, celeiro do mundo. Mas você percebe que é uma narrativa, quem tem olhos para ver, desde o começo. Né? Humberto de Campos é fantástico para contar histórias. Logo no começo você vê Jesus passeando sobre o Brasil, olhando o Brasil. Olha lá, tem um formato de coração. Né? Isso lá em 1500 e tudo. O Brasil nem não era formado, nem não tinha esse formato. Né? A parte da Amazônia ali foi muito tempo depois. E mesmo assim não existe isso lá. Né? Tem natureza. Mas assim, é uma história que tem um objetivo. Né? E nosso lar é uma narrativa ou não? Uma narrativa espírita também. Então, gente, a gente depois esse livro ele é fantástico porque ele começa a fazer com que a gente perceba que tudo que essa cultura que nós vivemos são narrativas. Por exemplo, dinheiro vale alguma coisa? Vale porque é uma narrativa que todo mundo acredita nela. E todo mundo acredita que o dinheiro vale. Se de repente todo mundo perder a confiança no dinheiro, acabou a economia.
Porque aquele papel ali não vale nada. Tanto é que hoje a gente nem esse papel mais usa. Usa só um cartãozinho de plástico e daqui a uns dias nem um cartãozinho de plástico. A gente já está fazendo as contas, tudo por celular. A gente tem que acreditar naquilo tudo. Então, são tudo narrativa. Ele começa a produzir, por exemplo, será que nação existe? A nação brasileira existe? É uma narrativa e que a gente tem que acreditar que a nação brasileira existe. Se todo mundo deixar de ter confiança que o Brasil é nação, que tem, não vai conseguir. Por exemplo, as leis. Se a gente não acreditar que a lei ela tem um valor dela, que a lei é lei, ela é uma construção e é uma narrativa. Tudo que hoje está construído no mundo da cultura é narrativa. O que não é narrativa é o quê? Você sente fome, você sente sede, você morre. É a biologia, né? A genética, o que existe sem ser cultural. Então, ele desnuda para a gente que muitas coisas que a gente acreditava que era real, na verdade, não são coisas reais, são coisas que foram construídas pela humanidade, nesses 100 mil anos de história. Então, esse livro ele faz isso com a gente. A gente começa a perceber que quase tudo que a gente acredita são narrativas. Igual eu falei agora, né? Será que o nosso lar não é apenas uma narrativa? Será que ele tem a realidade histórica disso? Real? Bom, até agora eu estou confundindo vocês, estou deixando vocês na maior dúvida. Então agora eu vou caminhar, vou deixar essa primeira parte do estudo, que é a questão das narrativas, ou as grandes narrativas da humanidade, e vamos passar para a parte espírita. Então, o que é a grande diferença que na segunda ou na terceira parte do livro ele começa a falar? Da ciência. A ciência também ela é parte narrativa porque ela também é uma construção humana. Mas só que a ciência ela é um pouco diferente de todas as outras narrativas. Porque a ciência, ou a metodologia científica, ela tenta deixar para trás a narrativa e buscar o fato em si. Ou seja, se é ciência, ela não tem que se fundamentar em narrativas, em teorias, em qualquer coisa que não seja a realidade. Então, se a gente for estudar a origem da ciência, que vai lá no final da Idade Média, quando, por exemplo, o Galileu Galilei começa a descobrir as coisas, ele monta experimentos. Começa a ideia de laboratório, e a ideia de experimento, ele solta, a mais famosa dele, ele solta duas esferas de peso diferente e afirma que as duas esferas vão cair no mesmo tempo. Antes acreditava que a esfera mais leve ia cair menos lento, né? Mais lento. A esfera mais pesada caía mais rápido. E ele consegue, no experimento, provar que o que eles pensavam antes dele estava errado. Então, por exemplo, no começo, pensava-se que o Sol girava em torno da Terra, né? A Terra estava fixa, a gente via o Sol nascer de um lado, de lá, e atravessar o céu se pôr lá. A teoria, então, era assim. Kepler, olhando os astros, falando, isso não está certo, né? Galileu concordou com ele. Experimentação, observação, a natureza. A narrativa dominadora da época, que era a igreja, não aceitou essa nova narrativa da ciência da época. Né? Galileu teve que falar, não, é a Terra, é a Terra
que é o Sol que gira em torno da Terra, mas ele sabia que era o contrário. Por quê? Era observação. Então, a ciência ela traz uma novidade, que inclusive o segundo livro dele, que eu ainda estou lendo, é Homo Deus. Graças à ciência, segundo ele, o ser humano vai chegar à amortalidade. Vai ser um ser amortal, que é diferente do imortal. O imortal é que não morre. O amortal dele, do segundo livro, é aquele que vai viver até ser morto por uma causa natural. Por exemplo, o carro passar em cima dele, ele vai ser morto. Mas ele não vai morrer mais de velhice. A ciência vai conseguir acabar com a velhice, que para ele é uma doença. Então, vai ter órgãos, vai ser um ciborgue, não sei, que o ser humano vai conseguir viver o tempo que ele quiser. Isso é no segundo livro dele, o Homo Deus, que quando ele tenta já descrever o futuro, né? E que para mim é muito pessimista. Então, a ciência começa a mudar a humanidade, porque é através da ciência que o ser humano vai deixando essas narrativas de lado e descobrindo como é que funciona o universo, descobrindo como é que funciona o corpo físico, a vida, como é que funcionam os materiais, né? Como é que funciona o interior da matéria, o interior do corpo. Então, a ciência, através dessa investigação empírica, vai mudando essa face e vai destruindo essas narrativas que antes eram baseadas em várias outras coisas, mas não na realidade em si. Só que ele não percebe que em toda a construção do livro que ele faz, é que ele mesmo está numa narrativa, que é a narrativa da ciência, desde o século XIX, que é o materialismo. E hoje o materialismo ele começa a cada vez mais perder os seus fundamentos. Então a narrativa materialista não consegue mais explicar os fatos. Então a ciência, enquanto metodologia científica, ela não pode deixar de estudar alguns fatos, que ele aqui no livro dele ignora. Mas nos meus outros livros aqui, não são ignorados. Desde do André Luiz, que já vai mostrando factualmente isso que acontece, para quem é da área da medicina, excelente. Mas principalmente essa pessoa aqui, ó, ela vai descrevendo que na história da humanidade, a mediunidade sempre esteve presente. Então, ele defende o Herculano Pires que a mediunidade, enquanto fato, esteve presente em todas as épocas da humanidade e, inclusive, sendo o elemento fundador das religiões. Então, eu vou só ler aqui para vocês o título dos capítulos do livro do Herculano Pires. Olha só, Horizonte Tribal e Mediunismo Primitivo. É o mediunismo dos xamãs. Segundo, Horizonte Agrícola, Animismo e Culto aos Ancestrais. Terceiro, Horizonte Civilizado, Mediunismo Oracular. Os oráculos que eram comuns na Grécia, no Egito. Horizonte Profético, Mediunismo Bíblico. Lá na Bíblia tinha os profetas que foram ditados. Profeta é aquele que está em transe. O profeta, quando ele transmitia as mensagens de Deus, era um médium em transe.
realizando psicofonia ou psicografia. Chico fala que o primeiro livro psicografado do mundo, sabe qual que é? Foi feito em pedra. Os 10 Mandamentos. Foi ditado pelo Jeová para Moisés. Horizonte espiritual, mediunidade positiva. Então, a mediunidade esteve presente em todas as épocas da humanidade, inclusive agora. Então, os cientistas que não estiverem presos a essa narrativa materialista, basta eles fazerem pesquisas. Pesquisas. Por exemplo, existem hoje pesquisas sobre a influência do passe na recuperação dos doentes. E é extraordinário os resultados. Basta fazer pesquisa. Existem pesquisas, por exemplo, nos livros do Chico Xavier, sobre a linguagem dos livros das pessoas desencarnadas e quando elas estavam encarnadas. Então, a ciência pode fazer essa pesquisa também. Bom, aí, avançando no nosso estudo, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos, vem a outra pergunta. Será, então, o Espiritismo uma narrativa? O que vocês acham? Não deixa de ser uma narrativa porque é uma construção humana também. Tá? Então, o Espiritismo não é natureza. Para não ser narrativa, ele tinha que ser natureza. Né? Nós separamos natureza e cultura. Espiritismo é cultura, não é natureza. No entanto, o que tem o Espiritismo que o diferencia dessas outras narrativas? Da narrativa bíblica, da narrativa islâmica, da narrativa materialista e de várias outras narrativas. O que vocês acham que tem no Espiritismo que o diferencia de outras narrativas? Quê? A ciência, exatamente, a metodologia científica. Por isso que o Espiritismo não podia ter surgido antes. Havia fenômenos espíritas em toda a história da humanidade. Na Bíblia tem fenômenos espíritas, na Grécia tem. A mediunidade estava sempre lá. Mas por que o Espiritismo teve que esperar o século XIX para surgir? Porque é onde começou realmente a se formalizar a ciência, o termo da ciência. Por quê? O Espiritismo não pode desgrudar da ciência. Porque a ciência é o que nos garante, vamos dizer assim, é o melhor método que a gente já descobriu de verdade. Porque é um método que se baseia na experiência, na prática. Até a filosofia que se baseia no pensamento pode errar. Mas se você faz a experiência te mostra que aquilo funciona, fazer o quê? Vou entrar num exemplo polêmico, tá? Não estou discutindo política, estou discutindo ciência. Vacinação. Tem um grupo aí que nega a vacinação. Gente, os números de casos de Covid saltaram lá para o alto. Lá para o alto. Está 2, 3 vezes pior do que na pior fase do ano passado. E o número de mortes? Por que o número de mortes? Chegava a morrer 2.000 pessoas por dia. Agora está morrendo bem menos. Por quê? Está todo mundo vacinado, não tem outra explicação. Está todo mundo vacinado. Isso é experimentação, é prática, é medição. Claro que não é assim. É tudo porcentagem, né? A vacina, por exemplo, não protege 100%. Estava desde o começo, é 50%, 70%, 90%. Sei lá, é tudo porcentagem. Mas olha o resultado, gente. Tanto de gente que teve Covid agora e os sintomas são todos leves.
Alguém aqui sabe, ano passado, parente que foi para o hospital, que teve que cortar a garganta para respirar, oxigênio, aquela coisa tudo. Então, a ciência é prática, né? E não adianta, aí vocês vão falar, tem os que acreditam que a Terra é plana, narrativa da Terra plana. Tá, gente, mas a ciência, quantas milhares de evidências que a Terra é redonda, né? Como é que você vai negar tudo isso? Né? E é prática, igual um cara falou, não, sou piloto de avião, já viajei a Terra várias vezes, sou piloto de avião. Né? Então, é prática, é a natureza. A ciência vai na natureza. Então, o espiritismo, ele não pode ficar com narrativa teórica. Então, por exemplo, podemos até acreditar que nosso lar exista e seja daquele jeito que André Luiz descreveu. Mas como é que a gente vai comprovar isso cientificamente? Ainda não temos condição. Com a nossa ciência não tem. Vai continuar como uma narrativa porque a gente só vai poder acreditar nisso pela narrativa de outros espíritos. E aí a gente faz, né, igual Kardec falou, escuta vários espíritos, de vários médiuns e vários lugares, para a gente ter uma certeza maior. Mas só mesmo depois que a gente desencarnar que a gente vai saber se aquilo lá existe mesmo da forma que ele escreveu. E lembrando, né, tudo evolui. Ele escreveu isso já tem quase 100 anos. Foi na segunda metade do século passado. Então, agora mesmo está dando 100 anos. Se as nossas cidades evoluem aqui em 100 anos, imagine cidades do mundo de lá o tanto que evolui. Então, o que diferencia o espiritismo é a mão dada que o espiritismo tem na ciência. O espiritismo não nega a ciência, ele nega o materialismo. Mas a própria ciência vai depois chegar ao ponto de negar o materialismo. Hoje é muito comum o metaverso, né? O que é o metaverso, senão o que o espiritismo já tem falado desde o começo, Cristo também, né? Falando que essa realidade é apenas uma das realidades. Então, para encerrar, já mostraram a plaquinha ali para mim, que falta 5 minutos. O último livro nosso aqui, Obras Póstumas de Allan Kardec. Esse livro está soltando as páginas de tanto que eu já li ele. E tem um texto aqui, tá? Na minha edição aqui, ó, está na página 193, que são textos de Kardec, que chama As 5 Alternativas da Humanidade. Kardec, ele era realmente um ser assim, não só atualizado de tudo, e lia tudo, igual eu estou falando para vocês, mas ele tinha uma concepção, assim, muitas vezes, além do tempo dele, nesse sentido. Então, aqui tem uma dissertação dele, que chama As 5 Alternativas da Humanidade. E ele chama de doutrina. Nós aqui estamos chamando de narrativas. Então, ele chama e ele analisa essas narrativas do ponto de vista de consequências dela. Então, ele analisa a doutrina materialista, a doutrina panteísta, a doutrina deísta, a doutrina dogmática e a doutrina espírita. Então, ele começa, por exemplo, analisando a doutrina materialista, que é aquela que acredita numa narrativa, ela é mais recente, né? Ela começa ali no século XIX, e alguns defensores dela, que vai falar que tudo que existe é matéria. Inclusive, o que nós chamamos de espírito é consequência da matéria. Então, o corpo morreu, o espírito morre também. Essa é a doutrina materialista. E ela analisa as consequências dela. E as consequências é simplesmente que acaba a moral,
acaba o sentido, acaba o propósito. E depois ele analisa a doutrina do Deus tudo, que tudo vai para Deus, mas Deus é tudo, que é o panteísmo. E ele analisa as consequências disso também, que é muito parecido com a materialista. E aí depois ele fala da narrativa que existe um Deus. Então aí já há um diferencial, porque a partir do momento que há um Deus, há um propósito. Aí é a grande diferença. Porque o problema do Harari, do Noah, é que você não vê propósito. No livro dele não há propósito para a existência. Não há propósito para a evolução. E o segundo livro dele, o Homo Deus, é pior ainda, porque você vê que o futuro pode ser qualquer um, porque não há finalidade. Então, e ele inclusive fala que as narrativas criam propósito, dá propósito para as pessoas, e que a ciência não tem propósito. A ciência mostra para a gente que o universo não tem propósito. Então, a gente, como Kardec, a gente fica triste por existirem pessoas que não têm propósito, que não enxergam propósito na vida. E já na doutrina deísta, quando você coloca Deus na história, como Emmanuel coloca Deus na história, e coloca Deus na evolução, você coloca propósito. E aí Kardec fala que essa doutrina se divide em dois tipos. O Deus que criou o universo e largou para lá, e o Deus que altera o universo, que age no universo. E, finalmente, ele fala da doutrina dogmática, que ele se refere a narrativas que criam preceitos inquestionáveis, que há várias aí no mundo, né? E é ótimo ele falar dogmática, porque aí ele coloca todas no mesmo saco. E, finalmente, ele fala da espírita. E aí ele fala doutrina espírita, ele fala narrativa espírita. Eu vou ler só 2 parágrafos, só porque fecha um pouquinho do que a narrativa espírita fala e vocês vão sentir o propósito nela. Só os 2 primeiros parágrafos. O princípio, isso é a doutrina espírita, tá? Ou a narrativa espírita, se preferirem. O princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O mesmo ponto de partida para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes. E são submetidas ao progresso indefinido. Nenhuma criatura privilegiada é mais favorecida uma do que as outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição depois de terem passado, como todas as outras, por todos os graus da inferioridade. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio, pelo seu trabalho e sua boa vontade. A vida espiritual é uma vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito, durante a qual ele se reveste momentaneamente de um envoltório material que se despoja com a morte. O espírito progride no estado corpóreo e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito até que ele atinja um certo grau de perfeição. Nele se desenvolve pelo trabalho e que está sujeito pelas suas próprias necessidades e adquire conhecimentos práticos especiais. Uma única existência corpórea, sendo insuficiente para fazê-lo adquirir todas as perfeições, retorna a um corpo tão frequentemente quanto isso lhe seja necessário. E a cada vez nele chega algum progresso que alcançou em outras existências anteriores e na vida espiritual. Quando adquiriu no mundo tudo aquilo que ele pode adquirir, deixa-o para ir para outros mundos mais avançados, intelectual e moralmente. Cada vez menos materiais, e assim continuamente até a perfeição
da qual a criatura é suscetível. Então, isso é um pouco um resumo aqui, só de 2 parágrafos, do que o Kardec fala do Espiritismo. E para encerrar, a gente terminar o estudo de hoje, eu gostaria de ler 2 parágrafozinhos da introdução de Evolução em 2 Mundos, que são parágrafos esclarecedores e consoladores, que eu ouvi durante uns 7 anos, quando a gente fazia um programa de rádio chamado Ciência de Luz, em Santa Rita do Sapucaí. Porque me diz muito essas falas de André Luiz, incentivando as pessoas a estudarem, aprenderem e viverem da melhor forma possível neste planeta. A fala é a seguinte: mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e a vórtice traiçoeira das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota, ou a nossa rota multimilenária, romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar em morredouro na eternidade. E acendendo o lume de esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. André Luiz, 23 de julho de 1958. Muito obrigado, boa noite.